Então, para ficar registrado no vídeo aqui, só para vocês verem aqui, tem um canal aqui da Coursera, eu estava mostrando para o pessoal. Esse aqui tem 2 locais que vocês podem encontrar cursos que eu acho legais, assim, além do MIT, etc. Né? Um é esse aqui, né? Eu estava mostrando para o pessoal curso de circuitos elétricos aqui, tá? É bem tranquilão, sabe? Tem umas pegadinhas, mas é bem tranquilo. É bem feito, o curso é legal, tá? E o outro é o EDX. Tem de telecom, se eu não me engano. Deixa eu ver o EDX aqui. Deixa eu ver se ele vai entrar. Aí tá vendo aqui, tem vários vídeos, né? Explica que é fasor, etc. É bem feitinho, tem legenda. Mas assim, é fraco. Ah, legal que já viu que o Georgia Institute of Technology aqui em Maringá? Presta atenção. A catedral. Ué, vocês não viram não, pô? A catedral, galera. Aí, ó. O negócio é, os caras fizeram graduação aqui na UEM, né? Ok? Ó. Aí eles mostram aqui, bem feito, os vídeos, etc. Super bem mostrado, bem legalzinho. Mas assim, eu acho que poderia ser mais aprofundado. É muito simples, bem raso, sabe? Aqui tem outros também, ó. Inclusive alguns cursos do MIT, no EDX, etc. É legal vocês procurarem. E tem no YouTube, né? No YouTube tem uns canais bem legais, ó. Esse aqui, por exemplo, ó. Muito bom esse canal aqui, ó. Neso Academy. Muito legal, tá? E tem várias coisas, tá? Excelente, vídeos bons. O áudio é em inglês e indiano, mas tem legendas, entendeu? Mas é muito bem feito, tá? E tem várias áreas, ó. Tem sinais sistemas, tem várias áreas bem legais, bem feito pra caramba. Padrão excelente, tá? Lembrando que Writing's not that easy, but Grammarly can help. YouTube, galera. This sentence is grammatically correct. Os vídeos são muito bem... Between signal and DC value, Eles usam a any mesma quantity técnica is que eu said uso to aqui be para a fazer, signal inclusive if it is melhor. varying with Eles usam independent com um variable, programa que and consegue... anything which is constant is not a Ele fica signal. arrumando. For Provavelmente é coisa pra example, Apple, tá? the alternating Mas tem várias current coisas aqui is a interessantes, signal tá? because the current Fica is bem changing legal. with change Tem in outros, time. depois eu vou The passar pra current vocês, is tá? alternating with change in Só queria time falar in sobre case isso, que é of legal. alternating current, Mas é so it is a muito bem, signal. And if we talk né? Você about pega aquelas the direct legendas, ó. current, it is Vai na legenda. not Interessa que o a cara tá falando signal indiano aí. because Ele the não tá falando current indiano, ele tá is falando inglês, constant. só que It is not changing with change tem in coisas time, bem piores, so it is esses not caras a até que tem signal. um inglês We are not decente, getting any tem uns aí, kind of cara, que não dá signal. pra entender We are not nada, getting any kind of indication né? in Você não case of consegue entender direct o cara tá current falando, because e the pior, current is constant. So this is the difference não é between que seja signal ruim o and the vídeo, quantities which are not até a alguns com signal. umas boas explicações, mas assim, às vezes sem legenda, nem a automática, não sei como é que o cara não, sei lá, ele manda, eu acho que tem que mandar tirar, porque todos os vídeos que eu já vi no YouTube, ele, pelo menos a maioria, tem colocado legendas automáticas, eu não sei porque não estava aparecendo lá, talvez se eu recarregar, não sei, numa outra hora, que ele não tinha, tá? Deixa eu voltar lá no nosso assunto, que isso aqui é que interessa pra gente, vamos lá. Então a gente já marcou nossa prova, né? E a gente, na aula passada, a gente começou a falar, né, da modulação, certo? A gente explicou, por exemplo, a gente fez uma fundamentação, né, para o que era... Estou gravando? Tô. A gente fez uma fundamentação para
o que é que era a modulação. Aí a gente falou, ó, tem que modular às vezes mesmo que você não queira. Tem que modular, porque o canal de transmissão não permite às vezes a transmissão de determinados tipos de mensagens, que a gente aqui vai usar o termo mensagem, mas nada mais são do que sinais, né? Porque o canal, por exemplo, o sinal é de baixa frequência. Você coloca num canal lá, ele atenua tudo quanto é baixa frequência, você não consegue pegar nada do outro lado. Aí o que você faz? Eu quero usar aquele canal, porque eu tenho lá um cabo coaxial. Ele funciona bem, só que ele só funciona transmitindo em alta frequência. Pô, vou transmitir em alta frequência. Como é que faz isso? Modulo, né? Que antenas, aqui, por exemplo, nesses vídeos do YouTube, você vê o cara explicando, fazendo uns cálculos, por exemplo, quanto é que seria o tamanho de uma determinada antena se você trabalhasse com um sinal não modulado, né? Então a antena tinha que ser grande demais, do tamanho de um prédio, do tamanho de uma sala, né? É aquele exemplo que eu dou no caso do celular, né? Que se você fosse trabalhar para transmitir voz, né, do celular, você teria que ter uma antena muito grande no celular e que não faz sentido. O celular que tem 10 centímetros, você tem uma antena de 2 metros. Então, né? Aí você faz o quê? Modula, transmite alta frequência, as antenas são menores, certo? Então a gente mostrou isso na aula passada, falou da nomenclatura, o que era um sinal modulador, né? Falou da portadora, né? Do sinal modulado, né? Que é justamente o sinal modulador multiplicando a portadora, né? E a gente começou com o primeiro tipo de modulação, né? Que a gente vai ver que se chama DSB, né? E que, a princípio, ela não vai mandar a portadora. Ele manda a portadora modulada, mas não manda a portadora pura. Como assim? DSB, que ele manda os dois lados do espectro do sinal. A gente vai ver mais tarde que não precisa mandar dual sideband, quer dizer, duas bandas do sinal, né? Porque normalmente, né, se você trabalha com sinais, né, de tempo, de reais, o espectro é uma coisa assim. Estou dando um exemplo aqui, claro, de um sinal que tem um espectro triangular, né? Só para vocês terem uma ideia, um sinal que tem um espectro triangular, só para lembrar, é um sinc ao quadrado. Lembra? Dá um triângulo, né? Um sinal que tem um espectro retangular é um sinc, certo? Ok? Só para lembrar lá de sinais, sistemas, transformada de Fourier, tá? Bom, o que acontece? Sinal sinc ao quadrado é sinal real, não tem parte imaginária. Sinal sinc, sinal real, não tem parte imaginária. Nesses tipos de sinais, o espectro é par. Inclusive, uma das coisas, eu nem entrei aqui em muito detalhe, né, mas eu entendo, até porque foi perguntado muito isso para mim, mas uma das coisas que alguns livros falam bastante quando falam sobre transformada de Fourier, é justamente isso que eu falei. Se o sinal é real, né, a transformada, ou seja, o espectro vai ser uma função na frequência par. Ele mostra por que isso acontece, né? E na minha prova de admissão aqui na UEM, no concurso, um cara que estava na banca era um cara de telecom, né? Um cara lá de Londrina. Pô, ele perguntou umas 20 coisas desse tipo. E não é uma coisa que normalmente eu me preocupo, porque isso a gente vai falando de acordo com o andar do assunto, né? Mas eu tive que pensar lá na hora, graças a Deus eu respondi tudo. Mas ele foi incisivo lá, perguntou várias vezes. Se isso não for real, como é que é o espectro? Se não for, por quê? Justamente para mostrar isso, né? Na transmissão, né, AM, que a gente está aprendendo, o sinal, ele é um sinal real, né, normalmente. Então, o espectro, ele é par, né, uma função par. Então, você não precisa se preocupar com esse lado aqui. Se você transmitir esse lado aqui, se você conseguir de alguma forma, do outro lado, você recuperar, né, e é tão fácil, né, o espectro você consegue recuperar, você meio que economiza potência e só ajuda na hora de transmitir o sinal. Só que para isso a gente tem que usar, depois vocês vão ver isso, a gente tem que usar uma outra transformada, que é a transformada de Hilbert, tá? A gente vai mostrar isso, não se assustem. A transformada de Hilbert nada mais é do que uma convolução do sinal, uma convolução da função sinal. Né? Ele quer justamente tirar. A função sinal a gente pode usar para, né, vale 1, ou seja, você aceita
quando você está trabalhando com tempo positivo, e você rejeita, vale -1, quando é tempo negativo, e mais ou menos o que você faz, né, com a função sinal lá mais tarde. A gente vê isso, não se preocupem agora, a gente vai chegar lá, tá? Bom, mas na aula passada a gente falou sobre isso tudo, né? E falou, olha, isso aqui a gente começa explicando dessa forma, alguns livros nem começam assim, já começam direto com a modulação AM padrão, que transmite portadora, né? Mas eu começo dessa forma, porque é mais fácil de entender, simplesmente mais fácil de entender. Só que essa forma tem alguns problemas. Primeiro, o maior problema dela é que na hora de você fazer a demodulação, que é basicamente o que a gente viu, o último assunto que a gente viu na aula passada, na hora de fazer a demodulação, você tinha que ter um oscilador local. Lembra que a gente falou sobre isso? Como assim um oscilador local? Lá no demodulador, você tinha que ter um oscilador, olha aqui, ó. Isso aqui é o sinal que está chegando. Como assim que está chegando? Ele foi transmitido, passou, o S de T foi transmitido, então ele passou no meio de comunicação. Qual é o meio de transmissão? Qual é o meio de transmissão? Sei lá. Pode ser um par de fios, pode ser um cabo coaxial, pode ser uma fibra ótica, pode ser o ar, né? Ondas eletromagnéticas que se propagam pelo ar, né? Então isso tudo é um meio de transmissão. Está vindo e chegou nesse cara aqui. Esse blocão aqui é o... Ó, entra o sinal que foi transmitido, né? Só que ele está o quê? Ele está modulado. Tem que sair o quê? Você quer o M de T, pô. Quem é o M de T? É a mensagem, né? A mensagem é um sinal elétrico que está dentro do ST. E ele está dentro como? Ele está dentro fazendo a modulação. Tem que demodular. Só que para demodular um sinal que foi modulado daquela forma que a gente viu, a maneira mais, digamos, pelo menos matematicamente falando, mais simples é você multiplicar por um cosseno. Na verdade é modular de novo. Como assim modular de novo? Não entendi. Vocês lembram, ó, o que eu falei? Se você tem um sinal, agora já aqui é espectro, né, é em frequência. Ele tem um espectro dessa forma. Quando você modula, fica uma coisa assim, ó. Ele desloca o espectro para menos FC e para mais FC. Quem é FC? É a frequência da portadora. C é carrier, portadora. Carregadora, portadora. Né? A gente não usa o termo carregador, a gente usa o termo portar, carregar, né? Carregar uma arma, portar uma arma. Carregar uma mensagem, portar uma mensagem, tá? Então, por isso que se usa portadora, ok? São sinônimos. Legal. Então, o que acontece? Ó? Quando você faz isso que estava em 0 foi para mais FC e menos FC, certo? Aí você transmitiu isso, não é? Se você multiplicar, se você modular novamente, ou seja, multiplicar novamente, você pode fazer isso? Pode. Se você multiplicar novamente, o que ele vai fazer? O espectro não é esse? Que está em menos FC e mais FC? Quando você multiplica novamente por FC, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dois caras aqui, ó, que estão em torno de 0, vai colocar aqui, ó, vamos supor aqui que é em 2 FC, aqui é FC. Ele vai fazer o quê? Ele vai colocar um cara assim, ó. Ih, foi mal, desculpa. Apertei aqui sem querer. Opa. Então ele vai colocar um cara aqui, outro cara aqui, e depois um cara aqui e outro cara aqui, lá em 2 FC. Né? E aí vai ficar um cara somado ali na origem, né? Que é justamente 2 vezes o que eu queria, basicamente. Não é 2 vezes porque a gente soma, né? Ele modula, ele divide por 2, então nem só divide por 2, multiplica também pela amplitude da portadora, mas tá, é uma constante, tá? Então vai estar nesse cara, e aí ele vai rejeitar para cá, vai rejeitar para cá, por isso tem esse filtro aqui. E aí vai ficar só quem? Só vai ficar o cara que está justamente no espectro que você queria. O espectro que está em cima lá do 0. E aí é só fazer o quê? Não é só fazer, filho, já está feito. O espectro a gente não vê, a gente só vê se estiver usando um osciloscópio. Na verdade, o que sobrou do sinal já é a transformada inversa. A gente fica muito com isso na cabeça, às vezes fica achando, mas agora eu tenho o espectro, como é que eu consigo o sinal? Filho, você não tem o espectro.
Você está vendo o espectro, o sinal já está lá, né? O sinal no tempo já está lá. Se você for medir no osciloscópio, ele já está lá. Eu só estou mostrando que a gente, quando faz a transformada, a gente não usa um circuito para fazer a transformada, galera. A gente só usa a transformada para entender matematicamente o que está acontecendo. O que está sendo transmitido é uma forma de onda. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? A transformada de Fourier não é uma operação física com o sinal. A modulação é. A modulação é, você multiplica um sinal no tempo por um outro sinal no tempo. Certo? Mas a transformada não. A transformada é uma operação matemática com o sinal. É só você, em vez de enxergar o sinal no domínio do tempo, você enxerga o sinal no domínio da frequência. Isso é muito difícil vocês entenderem, pessoal. E é muito, olha, o meu professor não explicava isso. É verdade. Eles achavam que a gente entendia tudo. Ele estava na cabeça dele. Ah, não, os caras estão entendendo isso. Não, não está entendendo, filho. Ele está achando que você está usando um transformador de Fourier. Não está, filho. Né? O transformador de Fourier é a operação matemática. Ele, quando a gente fala, e o que está chegando lá do outro lado é isso. Sim, não é em frequência, você não vai ter isso. Você consegue até medir em frequência. Você pega lá o seu osciloscópio e manda... Se você pegar o osciloscópio, você não vai ver nenhum triângulo no osciloscópio. Né? Você vai ver um sinc. Sinc é o quadrado, né? Porque cujo espectro é um triângulo. Né? É o que você vai ver. É o que você vai ver. Né? É o que você vai ver. Ah, mas dá para ver o espectro no osciloscópio. Nem todo osciloscópio. Nem todo osciloscópio. Né? Aqueles osciloscópios lá que tem no laboratório, acho que faz FFT, não faz? Bem né? É, porque ele é aquele osciloscópio não é ruim. Primeiro, marca boa, né? Eles são 40 ou 100? 20 megahertz. Vocês lembram quanto é que é, não? Né? Que aí você também tem que ver até que nível de sinal você consegue trabalhar, né? Eu acho que eles são 100. Excelente. E tem um fodão lá, que é giga, não é? É um analisador de espectro, não é isso que ele chama? Não é um analisador de espectro, cara. É analisador de espectro igual osciloscópio fodão, que trabalha com a parte digital, que tem uma baita frequência de trabalho, né? Isso é um oscilador de espectro. Ah, mas é que ele faz análise de FFT. O outro mais simples também faz, é que ele faz com frequências maiores. Ele é digital, ele tem uma maneira... Só que vai ver quanto ele custou, galera. É por isso que a gente não comprou. Porque não comprou 50 daqueles. Né? Porque os 50 ali acabava toda a verba que a gente tinha para gastar em todo o material possível e imaginário. É caro pra cacete. E ninguém trabalha. Claro, tem gente lá, tem laboratórios que você vai ter vários desses. Mas nem precisa. Para a maioria dos tipos de experimentos que a gente vai trabalhar, um osciloscópio padrão funciona muito bem. Eu diria que tem que ter uma relação, tipo, para cada 10, 20 osciloscópios padrões, você tem um desses aí. Que é basicamente o que tem lá no laboratório. Tá? Ok. Então, voltando aqui. A gente viu isso tudo na aula passada. Isso aqui é só para dar um gancho para a aula de hoje. Então, ó, eu poderia ter feito aqui, eu falei da demodulação coerente fazendo um exemplo usando a trigonometria, mas eu podia ter feito o mesmo exemplo usando só os espectros de frequência. Como assim podia ter feito o mesmo exemplo usando só os espectros de frequência? Eu falei, ó, espectro inicial foi esse. Aí você modulou. O que aconteceu? Ficou uma coisa assim. Certo? Aí foi transmitido isso. Chegou do outro lado? Isso aqui. Chegou do outro lado? Isso aqui. Aí você modula de novo. Aí ele manda para mais longe ainda. Certo? E para mais longe ainda. Certo? Ele consegue modular dessa forma. Então, ele, onde tinha FC, aqui fica 2FC, aqui menos FC, aqui menos 2FC. E aqui, ó, você fica com esse cara. Quando você multiplicou esse cara novamente pelo cosseno, não interessa nem muito essa fase, que a gente sabe que isso aí só influencia na amplitude, né? A gente já viu isso, né? Ele pega esse cara que estava, né, centrado em 0, mas numa distância FC, e aí pega duas vezes, ele pega
um cara aqui e outro cara aqui, ó. Eu aqui somei os dois, né? Aí fica um cara na origem, com amplitude maior, porque eles somam para os dois lados. Vocês entenderam o que eu estou falando? Tinha um triângulo, o que ele fez? Mandou para cá e para cá, não é isso? Agora tem dois triângulos, ele manda dois triângulos para cá e dois triângulos para lá. É o espectro, certo? Dois triângulos para a esquerda, dois triângulos para a direita, né? Esse aqui vai ficar menor, esse aqui vai ficar menor. Esses dois, um que era para a direita e outro que era para a esquerda, eles se somam, vai ficar um triângulo maior, certo? Quem é? Esse cara aqui, ó. Certo? E os outros triângulos estão aqui, para um lado e para o outro, certo? Para um lado e para o outro, ok? Para um lado e para o outro. Quando você está fazendo um filtro passa baixa, você está cortando esses caras aqui e está ficando só com o cara do meio. Só que as fases, a gente viu, né? O problema da demodulação coerente, primeiro, você tem que ter um oscilador no decodificador. E aí, o que acontece? Você encarece o decodificador. Você não quer fazer isso. Você encarece. Né? Encarece mesmo. Você tem que ser um demodulador. Você tem que ter um cara na frequência muito igual à frequência que foi transmitida, etc. E ainda tem o problema de ter a diferença de fase, que nem sempre é fácil de você detectar, certo? Então não é simples, tá? Bom, mas didaticamente falando é uma coisa simples de entender, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, da potência do que é transmitido, né? Então, para esse caso aí que a gente acabou de falar, que caso é esse, Abel? É o caso, deixa eu tirar esse cara daqui. Espera aí. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, eu só cortar esse cara, chamar ele para a direita aqui. Ok. Deixa eu falar um pouquinho sobre a potência, porque aí é interessante vocês entenderem, né, quais são as vantagens e desvantagens. Como assim a potência? O que é a potência lá do sinal transmitido? A gente fala que é o valor médio do quadrático, digamos assim, né? Então você pega o valor médio, né, quadrático. Por que quadrático? Porque a potência, né, lembra da potência num resistor lá, no R vezes I ao quadrado, então é V2 sobre R, né? Normalmente você pega o sinal, né, que vai ser, digamos, transmitido, você vai elevar ele ao quadrado e vai multiplicar por um fator de constante. Potência no resistor, I ao quadrado vezes R. Potência no resistor, V ao quadrado vezes 1 sobre R. É a mesma coisa, né? Legal. Então você pega o valor médio quadrático do sinal. Então você pegou lá o sinal que foi transmitido, que é isso aqui, ó. Ok? Esse aqui é o sinal transmitido. Tá? Deixa eu mutar assim, não. Deixa eu fazer assim que é melhor. Eleva ele ao quadrado e tira o valor médio. Tá? Aí o que ele fez? Ele pegou, para calcular essa integral, né, de menos t sobre 2 mais t sobre 2, onde t é o período, assim, o que ele faz? Ele pega esse valor aqui, que é uma constante vezes um cosseno, né? Constante não, porque m de t varia, viu, pessoal? Né? Mas ele pega isso aqui. Ele pega a relação trigonométrica, ele transforma o cosseno ao quadrado por 1 mais cosseno de 2θ, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, isso é trigonometria, né? E aí ele eleva ao quadrado, vai ter uma parte que vai fechar, vai dar um cosseno no período que vai ser uma integral zerada, por isso que ele não colocou aqui, teria mais um termo aqui, viu, pessoal? Que é 1 mais, 1 mais cosseno de 2θ, né, ao quadrado, né? E aí ele vai dar 1 ao quadrado mais cosseno de 2θ ao quadrado mais 2 vezes cosseno de 2θ, né? E aí o que acontece? Essas 2 vezes cosseno de 2θ, quando você integra no período, né, você zera, tá? O cosseno ao quadrado vai aparecer aqui, né? E o 1 ao quadrado vai aparecer aqui. Então, a potência transmitida vai depender desse termo e vai depender desse termo aqui também. Notem que esse termo é uma integral em t, né, pessoal? Então, tem um m de t ao quadrado aqui, mas tem um cosseno. Cosseno sem nada, no período, né, é zero.
Mas peraí, mas tem um M de T. Claro, como o sinal M de T tem uma frequência muito menor do que o cosseno, né? Se você pensar no período do cosseno, ele vai... se ele não variar muito o M de T, ou seja, se a frequência é muito menor, a gente pode considerar que num determinado período, aquele M de T é uma constante, ele não vai variar. Tá? Ele vai variar muito pouco. Então essa integral, ela tende a zero, certo? Então potencialmente isso aqui pode ser desprezado, tá? Principalmente quando o tempo t tende a infinito. Então você pega vários períodos, em vez de pegar um período só, e a coisa do gênero. Né? Então o que, vai acontecer? Né? A potência transmitida, né, vai ser o módulo ao quadrado, né, da amplitude, o valor da amplitude da portadora ao quadrado, faz sentido, você está transmitindo, né, um AC, né, multiplicado pela potência, olha aqui, né, do sinal M de T. Tá? E aí vai depender do sinal M de T que você está transmitindo. Né? Mas normalmente sinais de baixa potência, normalmente não é tão grande. Tá? Por quê? Porque na verdade é isso aqui. Ó. Ele sai daqui, ele pega esse meio de AC ao quadrado e bota para fora, né? Onde ele define aqui a potência do sinal M de T como sendo o limite quando t tende a infinito, né? E aí a gente, claro, se é um sinal de maior potência, mas aí teria que transmitir ele de qualquer forma. Notem que se a amplitude da vou aumentar a amplitude da portadora para o meu sinal não ter tanta perda lá do outro lado, né? Só que aí você aumenta a potência da transmissão, né? É importante vocês guardarem esse valor aqui, né? Que a potência do sinal transmitido é meio vezes AC ao quadrado vezes a potência do sinal que você quer transmitir, quando você usa a modulação. Notem que, se você tivesse um sinal modulante, né? Se transmitisse ele sozinho, seria PM que você ia transmitir, tá? Aí você fala, mas se o AC for menor do que 1, né? Você até ganha, né? Você transmite menos, né? Só que se o AC é menor do que 1, você faz o quê? Você diminui o valor do sinal que você está transmitindo, você piora a transmissão. Normalmente o AC é maior do que 1, tá? Ou seja, a potência que você vai gastar quando você modula é maior do que a potência que você gastaria sem a modulação, tá? Nada demais, né? Você tem que fazer é um jogo de trocas, né? Você aumenta a potência de transmissão, mas você consegue transmitir num meio diferente, você consegue transmitir por mais distâncias, etc. Por que eu estou falando para a gente guardar esse valor aqui? Porque a gente aqui está fazendo a modulação AM/DSB, sem portadora, SC. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer a modulação o quê? AM padrão, onde a gente transmite a portadora, ou seja, de cara a potência é maior. Porque vai ser a potência que você já tinha, seria essa, mais a potência da portadora sendo enviada sozinha. São duas potências, não sei se vocês estão entendendo. Né? Pô, de cara é maior. Aí você fala, pô, então é ruim, porque eu estou gastando mais potência. Meu transmissor vai ser mais caro. Certo? Sim, seu transmissor vai ser mais caro. Né? Pessoal, tanto é que o transmissor AM ou FM, de qualquer coisa, não é uma coisa barata. Você coloca ele numa torre, né? Com difícil acesso, e não é uma coisa barata. E mesmo assim, né? O vagabundo vai lá e rouba. Né? Vocês ouviram falar, não, agora até parou, mas... Cara, no ano passado, durante uns 2 meses, roubaram 3 transmissores. Lá da Praça das Antenas. Eu não entendo como é que nego não estava monitorando aquilo. Né? Não é vamos combinar que não é uma coisa difícil de monitorar. Mete uma câmera, porra. Né? E se a câmera parar de transmitir, porra, manda direto o cara lá, porque o cara tá roubando, né? Se parar de transmitir, corre, porque o cara tá... Né? O cara tá roubando, pô. Né? Tá roubando a câmera, tá roubando o transmissor. Manda, pô. Pelo amor de Deus, não é? Não dá pra... Vamos combinar que não é uma operação rápida de ser feita. O cara tem que subir uma torre alta, né? Tem que descer com um transmissor que deve pesar, sei lá, uns 10, 20 quilos. Não é uma coisa... porque não é uma coisa simples, né? Tá bem preso, né? Não é uma coisa que fica ali também solta, tem que estar bem preso. Mas roubaram os 3 transmissores, cara. Né? A rádio ficou... E, cara,
Onde o cara vai usar isso? Nessas rádios piratas, né? Em rádio pirata. Né? Quando a gente fala rádio pirata, é a rádio que não tem, né, autorização da Anatel para funcionar. Né? Por que não tem autorização? Porque usa uma frequência que não foi designada para ela. Tem rádio comunitária que não é pirata. O cara comprou o transmissor, né, e faz uma rádio comunitária. Mas ela é fiscalizada, tem que ser um transmissor de baixa potência. Normalmente os transmissores são de baixa potência. Por que são de baixa potência? Justamente para o cara transmitir e ficar naquela região. Qual é o problema de você usar um transmissor que foi roubado numa rádio dessa? É que esse transmissor foi feito para transmitir a longas distâncias. Aí o cara escolhe uma frequência, por exemplo, que é a frequência de rádio do avião. Galera, porque não é só AM, FM, tem frequências que são frequências, né, de rádio, de transmissão, né, de um avião, por exemplo. Aí o cara lá tá perguntando lá para Congonhas se pode aproximar, o cara, aí entra um forró sertanejão, né, raiz, né, em vez da resposta do operador, né? Aí tanto que às vezes tem que mudar a frequência. Tem vários, no YouTube vocês encontram vídeos assim, de operação de aproximação para Congonhas, para Guarulhos, né, que são aeroportos, né, e que o cara tem que medir, tem que na hora, no procedimento final, que é a coisa mais crítica de um voo, né, vamos mudar a frequência, aqui está entrando uma rádio pirata. O cara muda a frequência. Qual é o problema disso? É que tudo bem, quando não está acontecendo nada, né, tudo bem, mas pode ser que seja uma operação crítica já, porque o cara está fazendo uma aproximação sem visual. Como assim sem visual? Congonhas, Guarulhos, pousa sem visual. É impressionante. Dá um medo do cacete. Vocês não aconselham ninguém a ficar vendo um pouso sem visual. Dá muito medo. Né? Por quê? Porque o cara pousa com visibilidade zero. Né? Ele só vai... Não digo que é zero, porque mesmo na neblina a gente vê a 10 metros. Não é isso? Mas ele só vê realmente a 10 metros. Uma vez eu pousei, o cara, né, caiu na asneira de falar para todo mundo, a gente vai fazer um pouso sem visual. Todo mundo se cagando na cadeira. Né? Você olhava para a janela, tudo branco, 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 branco. Preto. Preto era a pista, era o asfalto. Pum, já era porrada. Né? Quando você viu o preto, você escutou a porrada. Né? Foi isso, o cara fez. E tem segurança para fazer esse pouso. Né? Graças a nós, engenheiros eletrônicos. Onde eu dizer que os mecatrônicos ajudam também, né? A mecatrônica é um eletrônico que faz, né, controle. Não é isso? Não é? Então. Não é isso? Então. Vou ficar bravo comigo. Né? Não tenho medo, não. Vamos lá. Tá ok? 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 Então a gente na aula passada falou sobre isso, mas eu vou fazer com o trabalho. O que é isso? É uma das formas de gerar sinal AM, né? Sem ser por uma multiplicação de sinais, né? O que ele faz? Ele pega a mensagem e faz amostras da mensagem. Vocês estão vendo alguma multiplicação aqui? De um sinal por um cosseno de 2πfct? Não. O que você está vendo? Você está vendo um sinal M de T, né, que é amostrado e passa por um filtro passa-baixas. Onde está a multiplicação pelo cosseno de 2πfct? Está nessa amostragem aí. Tem uma amostragem aqui, você está vendo? Isso aqui é uma chave, galera. Parece que ela está parada, porque infelizmente no livro de papel ainda não dá para fazer um GIF animado, né? Mas essa chavezinha, ela está toda hora, né, sendo acionada. O que você está fazendo é o quê? Uma amostragem da sinal M de T. Você vai fazer uma amostragem na frequência bem alta, que é justamente na frequência que você quer para a portadora. E você vai ver lá que vai aparecer, olha, esse T0 aqui é justamente o quê? É o período de
amostragem. Eu não quero dar spoiler, para depois vocês sofrerem para entender esse capítulo, essas 3 páginas do livro. Mas ele explica como uma amostragem de um sinal numa determinada frequência pode transformar esse sinal num sinal que é um sinal modulado da forma M. Como assim modulado da forma M? Aqui, ó, perfeitamente modulado da forma M. Ó. Isso aqui vai ser o seu sinal, né, que você quer transmitir. Tá certo? O M de T está aqui dentro. Ah, mas ele está multiplicado por um sync. Não interessa. Foda-se. No final você vai tirar esse sync também. Tá? E vai ficar só com ele. Ó, modulado, multiplicado por um cosseno de 2π FCT, onde FC é 1 sobre T0. Quem é o T0? É um intervalo de amostragem. Vocês vão ver isso depois. É trabalho para vocês mesmos. É vocês pegarem aquelas páginas do livro e escreverem de uma maneira mais entendível, né? Inteligível, né? Ok? Vocês vão ver que tem isso. Ok. Tá. Então, ó, primeiro, então agora vamos falar do AM. A gente já entendeu o que é o AM, mas eu falei que tem 3 formas, certo? Quais são as 3 formas? Né? Essa aqui que a gente aprendeu até agora é essa aqui. Tem mais 2. Quais são as outras 2? Uma parecida com ela, que é o SSB-SC, e tem o AM padrão. Certo? E tem o AM padrão. Quando se fala em AM, é o AM padrão. O AM padrão não é SC. Tanto é que você vê que não tem o SC. Esse SC aí das siglas quer dizer que não tem portadora. Em qualquer não é transmitida a portadora em separado, digamos assim. Né? No AM padrão, ela é transmitida em separado. Não é em separado, vão as 2 juntas, né? Mas você transmite a portadora. Em vez de você transmitir um sinal só, você transmite 2 sinais. A portadora somada com a portadora modulada. Quem é a portadora modulada? É a forma de onda modulada. Ah, mas então você não tem que modular a portadora? Não, filho, ela já está na frequência que você quer. Né? Você tem que modular a portadora antes que você quer transmitir o sinal. A portadora não precisa ser modulada. Né? Ela precisa ser modulada se você quiser mandar o sinal. Sim, filho. Mas se você quiser mandar a portadora em si, pode mandar ela no canal, não precisa fazer nada nela, que o canal, ó, janta ela tranquilamente. Né? Porque não vai estragar nada. Justamente você está transmitindo naquela frequência, porque naquela frequência o canal não te faz nenhuma restrição. Legal? Então, é só somar mesmo. São 2 sinais. Tá? São 2 sinais. Ó. SC vem de portadora suprimida, ou seja, portadora não transmitida. Né? Isso acontece no DSB e no SSB. Quem é DSB? Os 2 lados do espectro são transmitidos. E o que é SSB? Apenas um lado do espectro é transmitido. Pô, se você transmite só um lado do espectro, não vai dar problema? Vai, se o sinal tiver espectros não pares. Ou seja, um lado do espectro é diferente do outro. Mas se for igual, para que você vai transmitir os 2 lados do espectro? Né? Lembra, se você está transmitindo um M de T, ele tem um determinado espectro, você está transmitindo esse M de T. Você pode transmitir um Mzinho de T diferente, só manda um lado do espectro. Qual é a vantagem? Provavelmente, pensa bem, a potência vai ser menor, pô. Se você não está transmitindo um lado do espectro, você está te transmitindo menos frequências do sinal. Menos frequências, menos sinal. Certo? É uma relação 1 para 1. Você diminuiu o espectro. Por que isso? Teorema de Parseval. Lembra? Se aqui tem menos frequência, aqui tem menos potência. Concorda? Se aqui tem menos frequência, o MF. Que teorema de... Caralho, você pegou muito pesado agora. Teorema de Parseval é aquele, galera, né? Que é integral de M de T ao quadrado dt é a integral de
Quem é a integral ao quadrado de M de T? É a potência do sinal. A potência é diretamente proporcional a espectro. Se o espectro é menor, o que acontece com a potência do lado esquerdo? Tá vendo? Porque esses teoremas o cara não chuta, né? Tem tudo uma razão de ser. Tem a ver com a potência do sinal. Você consegue diminuir. O que é diminuir o espectro? Mandar só uma banda dele. O espectro é assim, simétrico. Você vai mandar essa parte aqui. Manda essa aqui só. Chega do outro lado, você reconstrói ela através de algum circuito. Não precisa transmitir. Como é que você reconstrói? Isso é outros 500. A gente vai ver na detecção como é que faz isso. Você vai reconstruir. Certo? Basicamente usar um filtro. A coisa mais simples do mundo. Você pega, ó. Porque quando você transmite, só esse pedaço, na verdade, e você modula, ele manda esse pedaço e manda um pedaço aqui. Aí você vai fazer esse pedaço ficar aqui, esse pedaço ficar aqui. Tipo, você pegar o valor negativo do sinal, e aí você consegue reconstruir. Hilbert vai explicar. Um rapaz chamado Hilbert vai explicar isso para você. Ele usa a matemática para isso. Que bom, né? Legal. O que a gente viu aqui? Resumo do que a gente já viu até agora. A gente viu que na modulação que a gente aprendeu até agora, que é a modulação AM, DSB, SC, sinal transmitido tem essa forma, a potência tem essa forma, né? Lá no sinal demodulado, a gente vai ver que vai aparecer, né, a potência do sinal demodulado é dividida por 2. Por quê? Porque o sinal demodulado, né, olha aqui, aparece sinal meio. Por que aparece sinal meio? Porque a gente sabe que o espectro vai para os dois lados, etc. Né? Então a gente divide por 2, né? E a largura de faixa total, né, do sinal é 2W. O que é esse W aqui? Ó? Se o espectro do sinal tem essa forma, a largura tem 2W. Tá? Isso aqui é em F, Hertz, tá ok? Isso a gente já viu tudo, não vai repetir. Agora a gente vai trabalhar na modulação, o que é? Na modulação AM. O que é a modulação AM? É aquela que eu falei. Se falou em AM, ele transmite a portadora junto. Como assim transmite a portadora junto? Eu explico. O nome já está falando. Transmite a portadora junto. Ó, isso era antes do AM. Só essa parte amarela é o quê? Seria o AM, DSB, SC. Certo? Ok? Mas isso não é o AM. O AM é junto com a portadora. Opa! Junto com a portadora aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? No AM é isso aqui, ó, que você transmite. Na prática, é transformar o sinal M de T, que era um sinal modulado, que era um sinal modulador, desculpe, não um sinal modulado, mas na prática, o AM puro é transformar, é pegar o sinal modulado M de T e fazer o quê? Somar. Basicamente, é como se aqui fosse um M' de T, né? Você está somando 1. Na verdade, é um pouco diferente, porque o M de T, propriamente dito, ele também é ponderado por uma constante, que é essa constante aqui, ó, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, tá? Mas, na prática, se a gente olhasse matematicamente falando, é só você transformar esse M de T, esse 1 mais Ka M de T no M' de T e usar tudo que a gente já conhece de modulação AM, DSB, SC. Certo? Não é igual porque não é igual. Né? Como assim não é igual? Olha só, quando eu fizer o espectro disso aqui, o que vai acontecer? Vai ser o espectro disso mais o espectro disso. Por quê? Porque transformada de Fourier é uma operação linear. Transformada de A mais B é transformada de A mais transformada de B. Transformada de A vai ter o espectro que a gente já viu lá
Por exemplo, se o sinal lá, se o KM de T tem um espectro assim, quando você faz a transmissão, fica assim. Certo? Ok? Aqui, isso aqui, tem um espectro? Tem. Vai ser transmitido? Vai. E qual é o espectro disso aqui? São 2 impulsos, é um espectro de um cosseno. Então, quando você faz essa transmissão, em vez de aparecer uma coisa assim, que era o que a gente estava acostumado, aparece uma coisa que é aquilo mais uns impulsos na frequência da portadora. Você está transmitindo a portadora. Quando você está transmitindo a portadora, a transformada de Fourier dela são impulsos. Estão entendendo? Certo? Ok? Tá difícil? Tá. Né? Eu sei que tá difícil. Ok? Porém, estou tentando ser o mais didático possível. Né? Então, isso é a modulação AM. Por que o cara faz isso? Na verdade, ele faz isso para garantir. Notem que, se eu sou um e eu consigo controlar o KA, eu sempre consigo fazer com que esse sinal 1 mais KM de T seja positivo. Né? Mas peraí, você tem que somar 1, porque de repente se o M de T fosse 0, né? Podia zerar, né? E aí complica. Mas se eu somo 1 e eu consigo controlar o KA, eu sempre consigo fazer com que esse sinal 1 mais KM de T seja positivo. E por que você faz isso? Eu faço isso porque aí eu garanto, né, que o meu sinal, sendo sempre positivo, eu possa usar um detector de envoltória, né, no meu receptor. O que é detector de envoltória? Eu vou falar já já o que é detector de envoltória. Né? Mas ele é uma coisa que permite que eu consiga detectar o sinal que foi transmitido, né, através de um circuito simplérrimo. O nome desse circuito, detector de envoltória. É um diodo, um resistor e um capacitor. Basicamente é isso. Obviamente não é isso na prática, né, galera? Obviamente é uma coisa muito mais sofisticada. Não é só um resistor, tem mais de um filtro. Na prática o cara faz uma coisa mais bonitinha. Mas não precisa. Se ele quisesse, ele simplesmente podia fazer só com um diodo, um resistor e um capacitor. Eu diria que o diagrama de bloco simplificado é isso. Tá? Qual é a vantagem? É que o receptor fica muito simples. Como assim? Lembram como é que era o receptor antes? Tinha que ter um oscilador local. Certo? Depois tinha que usar um filtro. Do jeito que está aqui, não só eu só posso até usar o filtro que eu já usava, né? Como eu não preciso do oscilador local, eu preciso de um diodo. Bem mais simples, tá? Então, o que o detector de envoltória faz, basicamente é isso aqui, ó. O que ele faz? É isso aqui. Notem, isso aqui é o sinal que está chegando. Um sinal que ele chama de ET, multiplica um cosseno. Como é que funciona isso? É uma coisa assim, ó. Se você tiver um sinal assim, né? Que a gente sabe que esse é sempre positivo, né? Se eu multiplicar um cosseno fixo, o que ele faz é isso, né? Aqui tem um sinal E de T, né? Ele está multiplicando. Isso aqui quem é? Quem é esse sinal vermelho? É ET cosseno de 2πfct, tá? Eu vou, para simplificar, não vou colocar fase, porque, vamos combinar, nem preciso colocar fase aqui. Fase precisa quando você não faz detecção coerente. Quando você faz detecção coerente, você até saber da fase, mas aqui não precisa, né? Ou, como eu falo, por facilidade, vou colocar uma fase nula, ok? Boto o eixo do tempo onde eu quiser. Tá? Então coloca a fase nula. Tá? Se você tem um sinal assim, supondo que esse cara é sempre positivo, você pode usar porque esse cara tem que ser sempre positivo. Olha que coisa interessante. Ele tem que ser sempre positivo justamente para você ter uma diferença de potencial aqui, né, que você vai usar para passar corrente no diodo. Tá?
Então, quando é positiva, o diodo consegue, digamos aqui, é como se fosse um terra, digamos assim, né? Ele tem uma variação, ele consegue passar corrente. Se fosse negativo, ele não passa corrente. Então, o que está acontecendo? Ó? Quando aqui é positivo, né, o que acontece? Né, passa a corrente, e aí carrega o seu capacitor, o capacitor é carregado até chega um ponto que o EDT é negativo, ele está descendo, digamos assim. Aí não tem mais corrente passando, mas o capacitor está lá do outro lado carregado, ele começa a fazer o quê? Começa a se descarregar. O que acontece é isso, enquanto tem valores positivos do sinal, ó, aqui, ó. Né? Enquanto o valor do sinal é crescente, é positivo, ele vai crescendo aqui, até chegar num ponto que ele começa a decrescer. Ele começa, é o pontilhado, não é o pontilhado que vocês estão vendo, mas a saída, né? Aqui é o pontilhado, o sinal é esse, né? O que está pontilhado. Eu estou preenchendo aqui. Aí ele começa a descer. Na hora que ele começa a descer, a tensão agora fica menor do que a tensão do capacitor, porque ele estava passando corrente, a tensão é menor do que o capacitor. Então ele não mais pega daqui, aí o capacitor começa a descarregar, até que o sinal chega de novo, ele aqui pontilhado novamente, aí começa a ter valor positivo, o capacitor fica parado carregando, ele vai transmitindo, nesse tempo vai carregando, e aí olha o que você vai ter, ó. Você vai ter um sinal assim. Porra, Bel, essa coisa é feia pra cacete, tem nada a ver com o seu EDT. Claro, estou usando uma coisa didática. Se você pensar numa frequência alta, esse serrilhado aqui vai ser muito pequenininho, certo? Vocês sabem disso, vocês já fizeram fonte em eletrônica, não fizeram? Né? E vocês não pegam assim, vocês não pegam uma ponte de diodo, não é isso? E aí depois usa um RC para fazer a retificação? Isso é um retificador. Concordam com o retificador? É um retificador. Certo? Só que aqui, mas lá é retificador, bonitinho. Claro, lá a ponte de diodos é usada, né, para justamente você... Na verdade, a ponte de diodos não é nem para fazer isso, é para fazer isso. Né? Não é isso? Depois você usa o filtro RC para fazer o quê? Né? O que a ponte de diodos está fazendo é justamente o quê? Ela está justamente pegando o quê? Ela está pegando... O primeiro diodo está invertendo. O segundo diodo está fazendo isso que está fazendo aqui. Basicamente. Tá? Ok? Legal. E aí fica mais fácil. Né? Fica mais fácil. Por que você tem que transmitir? Você tem que colocar um mais alguma coisa. Você tem que colocar um mais alguma coisa para garantir que o sinal tenha valor sempre positivo. O que acontece quando o sinal tem que ser sempre maior ou igual a zero? O que acontece quando o sinal não por exemplo, maior ou igual a zero? O que acontece é isso, é que se você pegar um sinal assim, ó, que tenha valores negativos, e aí você multiplica ele pela senoide lá, de amplitude constante, finge que essa senoide que eu desenhei tem amplitude constante, né? Essa ali já, além de não ter amplitude constante, ainda tem uma frequência diferente, né? Ok? Legal? O que acontece? Ele faz isso. Ele faz isso. Ele faz isso aqui, ó. E aí você não consegue distinguir esse sinal do sinal que eu vou desenhar aqui, que é igualzinho a ele, só que sempre positivo. Entendeu o que eu estou falando? Aí você não consegue distinguir a multiplicação. O que eu falo é a multiplicação do vermelho por esse verde aqui e a multiplicação do verde por esse verde dá o mesmo sinal. É isso que eu estou falando. E aí se você for fazer a detecção de envoltória, ferrou. Né? Porque a detecção de envoltória vai dar o sinal o quê? Vai dar o sinal vermelho. E o que você transmitiu não era o vermelho. Então o que você faz? Você pega o sinal verde, dá uma abrandada nele, soma 1 para garantir que ele vai ter um nível DC, ele vai ficar sempre o quê? Positivo. Na pior das hipóteses, ele pode ser igual a zero.
né? Mesmo assim não vai ter problema com o detector de envoltório, né? Como assim pior das hipóteses, né? Porque o que eu quero, né, para trabalhar com o detector de envoltório é justamente, né, que o sinal seja sempre positivo, ou seja, 1 mais KM de T, aquele sinal que a gente colocou lá em cima, 1 mais KM de T, esse sinal M' de T tem que ser sempre o quê? Sempre positivo. É isso que tem que acontecer, tá? Né? Quando ele não é sempre positivo, quando não é, aquilo que eu acabei de desenhar, ó, quando não é, sempre positivo, ele confunde esse sinal com esse sinal, certo? Com o módulo dele. E aí dá zebra, né? Ou seja, o que você quer é justamente isso aqui, ó. Que o AC mais 1 mais KM de T seja sempre positivo. Obviamente você pode cortar esse AC, porque isso aqui é uma multiplicação, ou seja, 1 mais KM de T tem que ser sempre maior do que zero. Quem é esse KA? A gente vai falar que é o índice de modulagem, a gente vai falar sobre isso já já, tá? Mas vocês entenderam. Se você não tiver isso, ele não consegue detectar. Porque o detector de envoltório que ele faz é sempre isso, galera, ó. Tá vendo? Né? Na verdade não é bem assim, né? Ele cai para cá. Mas ele sempre faz isso, ou seja, como a multiplicação disso pela senoide vai ir das duas coisas, né? Tanto disso pela senoide como disso pela senoide dá a mesma coisa, o detector de envoltório vai dar sempre a mesma coisa, que é sempre as partes positivas. O detector de envoltório nunca detecta um sinal que tem valores negativos, é isso que eu quero dizer, certo? Porque pela própria forma que ele trabalha ali. Sobe positivo, depois desce quando o sinal está sendo negativo. Depois não tem como ele descer. Vocês estão entendendo? Para ir para baixo. Não tem como ele ir para baixo. Certo? Não dá para envoltório ir para baixo. Não tem jeito. Tem outros problemas, inclusive, o detector de envoltório, né? Se for muito rápido, ele não pode não pegar direito, pode não descer direito. Se for muito lento, pode perder sinal. Vocês vão ver isso mais tarde. Então aí tem uma brincadeira de como é que você define o filtro. Porque o que é rápido e o que é lento? É aquele caimento que você tem, né? Se o caimento for muito rápido, pode ser bom e pode ser ruim. Se for muito rápido, for muito lento, pode ser bom e pode ser ruim, né? Então aí a gente tem que se preocupar também com a maior frequência do sinal, a gente vai falar sobre isso, tá? A gente consegue detectar, não detectar, a gente consegue projetar qual o valor de RC. E vai ter um RC ali, né? Onde é o RC? É nesse filtro aqui, ó. A gente consegue projetar isso, tá? Consegue mesmo. Inclusive tem alguns exercícios que é isso. Projete um filtro para isso, né? Um detector de envoltório, tá? O diodo não, o diodo é um diodo padrão, tá? Ok? Mas isso a gente vai ver na aula que vem. Vou parar hoje, eu não quero botar muita coisa na cabeça de vocês, tá? Olha lá, o Mi, né? A gente vai chamar de índice de modulação, é o KA vezes o AM. Esse KA vezes AM é justamente o valor da amplitude, né, do seu sinal. KA vezes o AM é a amplitude do seu sinal. AM é a amplitude do sinal original, né, do M de T, né? O KA vezes o AM é só o nome que a gente vai dar a esse Mi, tá? E aí a gente, em vez de trabalhar com 1 mais KA, AM, por exemplo, um sinal... se o sinal modulador, se for pegar um sinal modulador senoidal, por exemplo, né, que é AM cosseno de ômega de 2π FMT mais θ, né? Aí quem vai ser o KAM? Isso aqui vai ser, a gente vai chamar de mim. Se na aula que vem eu volto com detalhes, tá? Vocês vão notar e você falar assim, pô, porque o sinal modulador é senoidal? Não, filho. Só estou usando um caso, né? Aí você fala, por que não pode ser uma onda triangular? Claro que pode. Então você não usa. A gente vai chegar lá. É que, na verdade, se a gente começar a trabalhar... Aqui no AM ainda dá para analisar alguma coisa usando algumas formas de sinais, né? Mas no FM, cara, só dá para analisar qualitativamente, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Se você simplificar algumas coisas. Sinais senoidais, etc. E mesmo assim é complicado, ó. Eu não quero assustar vocês, mas já assustando, olha o que vai aparecer lá na frente. Calma aí, aqui está até fácil, aqui ainda é fácil, deixa eu chegar no FM, cheguei,
Deixa eu chegar no FM. Cheguei no FM. Agora eu parei aqui. Função diversa. Parei aqui. Função diversa. Como assim função diversa? Né? Imagine. Função diversa é fácil. Né? É a generalização do fatorial para números reais. Concordam comigo? Caramba, o que esse cara falou agora? Não é exatamente isso, mas tem a ver, só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente trabalha lá, né, com aquela função sigma lá, né, maiúscula, né, que tem a ver com função diversa. Vocês vão chegar lá. Né? Não é generalização, mas é bem mais complicado, e mesmo assim, às vezes trabalhando com números. Porque o que, que vai acontecer no FM? Né? Só para vocês entenderem. O que, que vai acontecer no FM? A gente vai pegar e vai fazer o FM como se fosse o AM, que é um pulso retangular, modulando um DF numa frequência tal. Vários pulsos retangulares multiplicados por DFs, né, por várias frequências individuais. E aí você vai aparecer o quê? Vai aparecer uma modulação, que é um pulso retangular modulando uma frequência. Caralho, tá difícil isso. A gente já fez isso. Vai dar um sync lá na frequência. Calma. Agora não. Né? Agora não. Tudo com muita vaselina, não se preocupe. Vai ter muita vaselina. Né? Não, muita vaselina. Se botar areia, ferrou. Né? Muita vaselina.